E aí, rapaziada, mais um dia aqui no Te Vendo pra falar aquela coisa maravilhosa aqui no Quarto de Tempo. Ser um pouco diferente, mudar um pouco a pegada aqui da semana, falar um pouco sobre a história do Choque Rei, aquele clássico que tá aí desde 1930 acontecendo e que no dia anterior da saída desse vídeo aconteceu e foi uma goleada por parte do Palmeiras em cima do São Paulo, dentro de casa. Então, eu vim aqui de uma maneira, não sendo clubista, até com a camiseta branca do Te Vendo, para falar desse Choque Reis, pegar um pouco da história, onde começou, como é que começou, e alguns fatos interessantes, curiosidades e estatísticas. Então, se você quer saber sobre tudo isso do Choque Rei, é só você deixar o like, se inscrever e se liga na vinheta. Para começar aqui falando um pouco da história, né, daquela introdução, né? O primeiro jogo aconteceu em 1930, exatamente na data de 30 de março, e foi válido pelo Paulistão na Chácara Floresta. O jogo terminou 2-2. Então o primeiro jogo ali que aconteceu entre o Choque Rei não foi nem uma vitória para o Palmeiras, que antigamente se chamava Palestra Itália, nem uma vitória para o São Paulo. Então já começou mais ou menos naquela coisa, tipo aquela coisa, sabe, disputada. Nenhum saiu em frente do outro ali na primeira partida. E para começar já mais aquecida essa disputa, no ano seguinte, o São Paulo tirou seu primeiro título em cima do Verde, né? Em cima do Verde, fica meio estranho de falar, mas em cima do Verdão ali, que acabou em vice, né? Então já traz aquela coisa tipo de... Meu primeiro título foi em você, você ficou em vice, então já dá aquele gosto amargo, sabe? De dar aquela raiva na pessoa, né? E foi exatamente o seguinte, no turno, o Palestra, né, aconteceu o seguinte, ele ganhou de 3-2 no dia 1º de maio, só que na volta aconteceu o seguinte, São Paulo goleou de 4-0 o Palestra, então virou o placar e deixou aquele gostinho de vingança na boca do Palmeiras, então já deixou aquela coisa tipo, vai que não vai... Quero me vingar de você, então já começou aquela coisa quente, sabe? Aquela rivalidade de raiva mesmo, porque eu quero me vingar que você meteu 4-0 em mim, reverteu o placar, sabe? Foi aquela coisa bem disputada. Aconteceu um fato histórico no meio dessa rivalidade dos dois ali, que foi no ano seguinte, em 1932, aconteceu o seguinte, teve o primeiro jogo entre o Palestra e o São Paulo, e ficou exatamente o seguinte, ficou 3-2 no primeiro turno para o Palmeiras, só que ia ter o jogo de volta. Aconteceu um fato histórico aí e impediu a volta do jogo. Foi exatamente a Revolução Constitucionalista de 32. Então, barraram ali os jogos, não teve e deixou o quê? Deixou um gosto de raiva nos São Paulinos querendo o jogo de volta. Então, o título foi para o Palmeiras por conta dessa revolução que aconteceu e não teve jogo de volta, então ficou ali 3-2 para o Palmeiras, acabou ali deixando... em 1931, São Paulo ganhou em cima do Palmeiras. Em 1932, Palmeiras ganhou em cima do São Paulo, sabe? Então tava aquela coisa de ida e volta, vai e não volta, de títulos ali, os dois mais equilibrados ali em cima, sempre buscando os títulos. Quando um ganhava, o outro ficava vice, quando o outro ganhava, o outro era vice. Então dava aquela coisa de competição mesmo, sabe? Dava graça pra ver os dois jogando. Tá, agora que a gente já falou um pouco como é que começou, quem ganhou o título, quem não ganhou, quem deixou raiva dos outros, a gente vai pular um pouco esses fatos da introdução e ir direto para estatísticas, o que aconteceu, quem mais ganhou o clássico, esse tipo de coisa. Então se liga agora, é só dados filosóficos e históricos que eu catei ali na minha pesquisa para trazer para vocês só coisa boa, né? Então vamos lá. E aqui diretamente do Kebabs, parceria do Te Vendo, para falar aquela coisa que você, quero comer uma coisa diferente, cansei de fast food, cansei daquele arroz e feijão clássico. Vem aqui, ó, vem com a gente para comer uma comida árabe, coisa diferente. Pede um kebab. Você não tem tempo de vir pro restaurante aqui na Rua Sócrates? Pertinho de casa, na Rua Sócrates. Tá aqui o endereço. Mas se você não tem tempo de vir, ó, pega o telefone, diz que o número aí que também tá aqui embaixo. E vai aqui, ó, pede no kebab rápido, prático e diferentemente delicioso. Para começar com um fato que irrita um pouco os são paulinos, que o São Paulo não vence o Palestra, que agora é chamado de Palmeiras, desde 2007. E nunca venceu na casa do Palmeiras, que foi recém-inaugurado em 2014, o Allianz Parque, nunca venceu
tem, com o jogo que aconteceu ontem, tem no total 9 jogos, com 7 vitórias e 2 empates. Então o São Paulo nunca conseguiu bater o Palestra fora de casa. Como visitante, nunca ganharam. Mas também para não deixar o São Paulo tão atrás assim no Palmeiras, também tem um fato interessante para eles. Eles nunca perderam para o Palmeiras na Libertadores da América. E são o maior campeão mundial do país, né? Tem 3 mundiais. O Palmeiras é o maior campeão, né, brasileiro do estado de São Paulo e do Brasil. E o São Paulo é o maior campeão mundial. Então, tipo, é uma briga de gigantes mesmo. É de maiores títulos ali, aquela coisa bem disputada entre título, tradição. E vem desde 1930 essa briga aí de títulos e títulos e títulos. Só que desde 2007 tem essa coisa de que é freguês. Só que se você for puxar um pouco da história, o São Paulo tem muito mais títulos importantes, né, de grandes nomes assim, que o Palmeiras. Tá, para explicar um pouco mais desse fato que o São Paulo nunca perdeu para o Palmeiras na Libertadores, o primeiro jogo que teve foi em 1974 e são um total de 6 vitórias para o São Paulo e 2 empates entre as duas equipes. Só que eles não são muito de se enfrentar. Esse tabu aí que tem 43 anos no total, é aquela coisa que, pô, quando acontece, o São Paulo ganha. Mas é raro de acontecer. O último jogo que aconteceu entre os dois foi em 2006. Então, tem ali em torno de 13 anos que os dois não se enfrentam na Libertadores. Tá difícil. E o São Paulo, em mais um fato, sai por cima do Palmeiras, porque a maior goleada da história do Choque Rei foi de 6-0 do São Paulo em cima do Palmeiras. E tem um fato curioso em cima desse 6-0, que é o quê? Quando o cara é muito bom, você vê aquele cara que é decisivo em clássico, assim, aquele cara que gosta de clássico mesmo, só faz gol em clássico. É tipo o Borja fazendo gol na Libertadores, só faz gol na Libertadores. O cara, quando ele tem aquela raça, ele faz gol em clássico. Só que é normal você ver uma pessoa que faz um gol em clássico, você, beleza. 2 gols em clássico? Raro, mas beleza. 3 gols em clássico é quase raro. Agora 4 gols foi só para um cara chamado Armandinho, que ele marcou 4 gols em cima do Palmeiras na maior goleada da história do Choque Rei. Será que ele é brabo? Será que não é? Obviamente o cara é brabo. 4 gols, velho. 4 gols em cima do seu rival, não é para qualquer um. Só que ele foi o que fez 4, ainda tem uns caras aí que fizeram 3. E exatamente são os nomes de quem fez 3 gols aqui, eu vou falar pra vocês. Foi o Dino Sani, o Rai, o Aristizabal. Olha o nome do indivíduo. Serginho, e esses 3 aqui que eu falei é do São Paulo. E também teve o que marcou 3 em cima do São Paulo, do Palmeiras, que foi o Luizinho. Esses sim merecem estar ali em uma estátua no centro de São Paulo, porque esses caras são históricos. Marcar um hat-trick no seu rival não é para qualquer um. Um fato interessante aqui que entorna este clássico, que foi o maior público. Claro que eu estou falando aqui o maior público em torno de pagantes, né? Tem aquela questão de números que você pode considerar de pagantes, e o todo ali. O todo foi em cerca de 119 mil pessoas no estádio, só que os pagantes, eles dão os seguintes dados, que foi 16 pagantes em um estádio para assistir este clássico. É muita gente. E vou falar aqui um pouco em cada campeonato que teve, quem venceu mais, quantos jogos empataram, quem mais perdeu e quantos gols cada equipe fez em cima de cada rival, né? Para falar mais bonitinho. E levando aqui em conta os duelos do Campeonato Brasileiro, teve empate em 27 jogos no total de 62. O Verdão, ele tem mais vitórias no Brasileirão que o São Paulo, ele tem 22 vitórias, enquanto o São Paulo tem 14 vitórias. Claro que também o Verdão, ele tem mais gols que o Tricolor, porque o Palmeiras, ele tem 81 gols contra 69 do Tricolor. Então, tem uma vasta diferença ali no Campeonato Brasileiro. E falando aqui do Campeonato Paulista, foi exatamente o seguinte, os números são: para o São Paulo são 67 vitórias, 49 empates e 57 derrotas. Então, no Paulista, o Palmeiras ganhou 57 vezes, o São Paulo ganhou 67 vezes e teve 49 empates. É muito empate, né? E também o Tricolor balançou mais as redes no Campeonato Paulista do que o Palmeiras. O São Paulo tem total de 247 gols contra 220 gols do Palmeiras no Campeonato Paulista. É muito gol. E para você que gostou desse vídeo, gosta desse tipo de vídeo diferente, contando histórias, trazendo estatísticas, e eu aqui sozinho aqui no notebook, no meu fundinho no quarto de tempo, dá like e comenta qual o próximo vídeo que você quer, faz pergunta, algo do tipo, dá ideias. Também aqui tem nossas redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp para você dar aquela ligada pra gente, se você quiser me ligar para dar aquela trocada de ideia.
E o Facebook pra você dar aquela comentada, Instagram pra seguir a gente, que a gente tá fazendo novos sorteios lá no Instagram, vai ter coisa nova. Tem muito conteúdo lá. Tem conteúdo de fute-mesa, tem conteúdo lá das outras bandas que a gente faz também. O Te Vendo não faz só um quarto tempo não, meu povo. Já pode assistir outros programas aí também de banda. Quem curte aí, não curte tanto futebol, mas assiste o de banda aí, tem programa pra todo mundo nesse canal aqui. Então, se você curtiu esse vídeo, dá like, se inscreve, ativa o sininho e até semana que vem.